Já sentiu aquela vontade de fazer xixi, ardência pra urinar, aquela sensação estranha de peso na barriga e você não tava entendendo o jeito que tava acontecendo? Ou pior, você foi direto tomar antibiótico por conta própria? Calma. Vamos respirar. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre isso, sobre infecções urinárias e 5 principais erros de pessoas que têm infecção urinária com frequência ou que já tiveram infecção urinária. E o que os novos estudos dizem sobre esse problema. Tem um desses erros, é um dos mais comuns, que está te deixando muito propenso a ficar repetindo essessa infecções urinárias. Presta atenção no vídeo aí que eu já vou contar pra vocês o que vocês podem fazer. Muito obrigado. Sou Thiago Tagliari, médico-logista, e se você já teve infecção urinária, deixa no comentário aqui pra gente saber como que foi sua experiência. Bonata! Então foi um dos erros da infecção urinária. Primeira coisa que a gente precisa entender é que infecção urinária nada mais é do que algum bicho, alguma bactéria, fungo, causando uma doença no órgão específico. No caso da infecção urinária, no trato urinário. Tem vários tipos de infecção urinária. Infecção urinária alta, baixa, dos rins seria alta, baixa seria na bexiga. Opa! Primeiro erro que as pessoas mais cometem quando tem infecção urinária é sair tomando antibiótico sem saber direito qual é o antibiótico correto. E não existe só um tipo de bactéria que causa infecção urinária, são muitas bactérias. E é muito importante, quando você tem um sintoma da infecção urinária, mesmo que você esteja acostumado a ter infecção urinária, saber exatamente qual que é o bicho que está causando isso. Como que você vai fazer isso? Um exame de urina chamado urocultura. Você vai pegar uma amostra da sua urina, vai pôr para crescer e já conseguir identificar se é a bactéria, qual que é o tipo de bactéria. Mais importante que isso, qual que é o antibiótico que vai conseguir matar essa bactéria. Isso é fundamental. Isso vai de encontro com um movimento mundial, chama Antimicrobial Stewardship, que é um movimento de conscientização para diminuir a prescrição ou o uso indiscriminado de antibióticos. Nós sabemos que isso leva a uma resistência bacteriana. Você ficar tomando remédio errado, às vezes você não está matando aquela bactéria e pior, você está deixando ela mais forte. Existem alguns estudiosos do assunto que são muito pessimistas, que consideram que em alguns anos não teremos mais antibióticos para tratar certos tipos de bactérias. E isso vai muito por conta do uso indiscriminado de antibióticos. Então, primeiro é esse. Achou que tá com infecção urinária? Tomar o antibiótico por conta própria. Por outro lado, tem gente que faz o contrário. Começa a ter o problema do sintoma urinário, da ardência urinária e não procura ajuda. Acha que vai sumir sozinho. E isso é a receita da catástrofe. Por quê? Quando a infecção urinária não é tratada de forma adequada, não é feito acompanhamento, ela deixa de ser uma infecção urinária, ela pode se tornar mais grave, ou seja, subir para os rins. Quando sobe para os rins, aí torna-se uma infecção urinária do trato urinário superior. Isso é muito mais grave, a pessoa fica prostrada, febre forte, muitas vezes precisa de uma internação se a pessoa tiver outros problemas de saúde. Fica atento, os sintomas urinários eles não podem ser ignorados, mesmo que você não pode tomar o remédio por conta própria, não podem ser ignorados. Terceiro erro comum para você que já teve infecção urinária ou acha que tem infecção urinária: você passa em consulta com o seu médico, ele pede um exame de urina e vai lá uma bactéria, e você conversa com o seu médico: doutor, eu não estou sentindo nada, e o seu médico fala: mas você tem uma bactéria. O que ele faz? Prescreve antibiótico. Isso tem um nome, isso chama bacteriúria assintomática, ou seja, bactéria e úria, bactérias na urina assintomáticas. Faz sentido. Não é sempre que a gente precisa tratar isso. Muitas vezes ela está colonizando, aquela bactéria, ela vive em harmonia dentro da sua bexiga. E você tratar sem ter uma indicação de tratamento pode estar desenvolvendo a resistência bacteriana, que eu falei lá no primeiro erro que a gente comete. O uso do antibiótico, inclusive nesses casos, tem que ser muito bem recomendado. Quais são aqueles casos que a gente sabe que bacteriúria assintomática nós temos que tratar? Paciente que tem alguma alteração, uma malformação, grávidas, uma anomalia no trato urinário, pedra no rim, alguma coisa nesse sentido, ou imunossuprimido. Não é todo mundo que tem bactéria na urina que tem que tomar antibiótico. Fica atento. Quarto erro comum: você tá com aquela ardência para urinar, tá com dor, você tá desesperada. Aí você vai na UPA, vai no pronto atendimento, ou pior, às vezes vai direto no farmacêutico e fala do seu sintoma. E a pessoa entende aquilo como sendo uma infecção urinária. Qual é o caminho correto para esse tipo de problema? Você tem que colher um exame de urina com urocultura, não só o exame de urina. A urocultura demora de 4 a 5 dias para sair o resultado, mas é fundamental a urocultura, porque você provavelmente não vai ter uma indicação de uma internação, você vai querer resolver aquele problema naquele momento. Você vai nesses lugares, colhe a urocultura e de lá você sai tomando antibiótico. Qual que é o problema de você tomar um antibiótico sem saber qual que é a bactéria? Muitas vezes você vai estar subtratando uma bactéria, você tem que tomar um antibiótico adequado para aquilo lá. E o único exame que vai te mostrar isso é a urocultura. Pô, mas aí eu vou pro pronto-socorro, vou ficar
guardei isso até lá. Não, você precisa ir no pronto-socorro, colher a sua urocultura, começar a tomar um antibiótico e depois que sair o resultado da sua cultura, levar para o seu médico de confiança, geriatra, clínico geral ou mesmo urologista, para poder saber se o antibiótico está adequado ou não. Não é incomum você começar a tomar um antibiótico e ele não fazer efeito. Você precisa trocar de antibiótico e de novo, sem você saber qual que é a bactéria correta. Isso pode estar atrapalhando o seu tratamento. E quais são esses antibióticos? Depende do tipo de infecção. Existem algumas classes de antibióticos que a gente acaba prescrevendo mais, fosfomicinas, alguns tipos de cefalosporinas. Outros a gente tenta evitar, mas isso vai depender muito do ambiente que você vive. Existe um órgão chamado CCIH, que são infectologistas, que eles sabem qual é o melhor tipo de antibiótico para dar para a comunidade, e também vai depender da sua urocultura. Então não toma sem fazer o controle ou tomar por achismo, tá certo? Deixa comigo! E morreu. E quinto erro é, você não fez absolutamente nada para evitar infecção urinária. Pô, mas então quer dizer que a culpa é minha de ter infecção urinária? Não. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Mulheres, até 2 vezes por ano, é normal ter alguma infecção urinária, principalmente por conta da anatomia da mulher. O canal vaginal tem uma série de fungos, de bactérias, ele está muito próximo do canal da urina. Isso, quando a mulher tem a menstruação ou está na menopausa, pode levar a uma alteração do pH vaginal. Essa mudança no pH vaginal pode fazer com que ajude você a ter infecções urinárias. Então, mulher, até 2 vezes por ano, a gente considera como sendo normal. Agora, você está tendo infecção urinária sempre e você não está procurando ajuda? Burrice. Cuidado. Quais são os fatores de risco para você ter uma infecção urinária recorrente? Primeiro deles, hábito intestinal ruim. Você precisa estar com um hábito intestinal equilibrado se você tem um problema de infecção urinária recorrente. Outra coisa importante, se você está na menopausa, você precisa tratar a atrofia vaginal, estrogênio tópico, que é um tipo de hormônio, laser. Isso quem vai te falar é o seu ginecologista, o seu urologista. Outra coisa é manter a higiene local. Sempre que você fizer o xixi, principalmente as mulheres, fazer a higiene de forma adequada. Além disso, beber bastante água. O principal mecanismo de defesa para você não ter infecção, o que é? Fazer o xixi, colocar ele para fora. E como você faz isso? Bebendo bastante água. Por isso que mulher quando tem infecção urinária vai toda hora no banheiro. Você quer toda hora no banheiro, por quê? O seu organismo quer colocar aquela bactéria para fora. Além disso, se você é homem e tá tendo infecção urinária, sinal de alarme. Você tem que investigar alguma alteração no seu trato urinário, principalmente aumento prostático. Tem um vídeo aqui que eu falo só sobre aumento prostático. É só clicar aí para saber mais um pouquinho sobre o assunto. E se você tem infecções de repetição, é muito importante você fazer alguns tipos de tratamento. A Sociedade Europeia de Urologia, ela recomenda uma série de condutas para você fazer nesse sentido. O primeiro deles, você pode estar fazendo uso de lisado de bactérias. A gente pode pensar como se fosse uma vacina. Algum cientista foi lá, pegou as bactérias que mais causam infecção, fizeram um extrato e fica dando para você tomar um comprimido ali uma vez por dia por 3 meses até 6 meses. Se chama lisado de bactéria. Isso é muito eficiente para quem tem infecções de repetição. Outra coisa, os suplementos à base de cranberry e demanose. São uns suplementos que a gente não consegue afirmar com certeza que vai te ajudar. Mas a Sociedade Europeia vê isso com bons olhos e não contraindica o uso. Só que também não coloca isso como sendo fundamental para o seu tratamento. Ele pode te ajudar. Além disso, que nem eu falei, se você tá com um hábito intestinal ruim, provavelmente sua flora intestinal não tá legal. O uso de probióticos, principalmente a base de lactobacilos, não é para tomar Yakult, mas existe alguns suplementos alimentares que você pode tomar para aumentar os lactobacilos. E aí, você já tentou alguma dessas coisas aí, desse erro 5? Se tentou, comenta aqui embaixo o que você já fez uso e o que você já fez para poder resolver esse problema. Agora você já sabe tudo o que você pode estar fazendo de errado para ter infecção urinária. Gostou do vídeo? É claro! Tem alguma dúvida sobre o assunto? Deixa um comentário aqui que vou ter o maior prazer de estar respondendo e até a próxima.